Super boa tarde, sejam bem-vindas a mais uma aula do nosso Box Empreender, edição, 18ª edição, última aula hoje. Fizemos 3 peças lindíssimas com essa coleção que é maravilhosa. E agora, hoje, vamos fazer o nosso último projetinho. Agora sim. Oi, Regina, boa tarde. Tá me ouvindo bem? Deixa eu pegar meu saquinho aqui. Boa tarde, Maria Machado. Pegar meus elementos, temos régua, o que mais que nós temos aqui? Mais elementos. Muito bem, então. Temos nossas folhas aqui, né? As folhas. Temos ainda nosso cordão, temos alguns recortes. Temos palavrinhas. Né? Temos tudo isso pra gente utilizar hoje. Certo? E aqui, oi Pri, oi Marcinha. Temos aqui nossos elementos. Temos uma plaquinha ainda, temos esse. E esse aqui que a gente vai usar hoje. Bom, essa folha aqui, ela sobrou, né? Não tô doida não, né? E sobrou porque a gente só usou uma ali na nossa caixa. E aí eu tenho alguns recortes aqui daquele papel que eu falei pra gente recortar, pra gente trabalhar com camadinhas, né? Então eu vou deixar ele aqui do ladinho também. Pra gente começar. Então, a ideia desse projetinho aqui era pra gente utilizar restinho de papel, né? E quando eu pensei, foi pra fazer bloquinho. Eu já fiz com as meninas e foi super legal, elas curtiram bastante na época, né? Só que aí eu fiquei pensando, né? De repente, aqui, eu pensei em uma outra ideia. Agora eu tava pensando aqui, e aí talvez eu vou dar uma outra possibilidade, tá? Embora a ideia inicial eram as duas serem feitas com o mesmo propósito, de aproveitar restinhos de papel para fazer o próprio bloquinho, tá? Que a gente vai fazer manual. Mas depois eu vou vir com uma outra ideia de miolo aqui, para quem quiser modificar essa ideia, tá bom? Então vamos lá. Eu vou começar pelo menorzinho. E eu vou usar esse rosinha aqui. Vou fazer ele no formatinho em pé mesmo. Aqui. Então, a gente vai começar pegando a nossa reguinha de 1,5 e a nossa reguinha de 8 milímetros. Ah, tá. Aquela que eu não tenho aqui nesse momento, mas vou lá pegar. Então, eu vou dar prioridade pro rosinha ficar, tá? Porque como a gente vai colocar elementos, coisa e tal, cordão, tudo. Então, ó, vou vir aqui. E vou riscar o 1,5, tá? Vou considerar aqui o ladinho. Vou fazer um L, né? Um L aqui. Deixa eu pegar minha reguinha de 8 milímetros, que eu já vou precisar a seguir dela.
Vamos lá. Tava gravando, então o rolinho já tá até sujo de cola. Cola branca. Estou usando essa aqui, a cola extra, mas, né, dá pra ser da Griarte, da Acrylex, vocês sabem, né? Deixa eu pegar uma capinha também de caderno aqui, pra apoiar e não sujar o nosso projeto. Então, ó. Vou vir aqui e vou colar nesse sentido, tá? Fez isso, vamos virar lá. E aí, aqui é a mesma coisa. Reguinha de 8 milímetros, a gente vai colocar a nossa mini lombadinha, tá? Mini lombadinha aqui. Vou vir aqui. Colamos. É bom, ó, sempre dar uma forçadinha. Daí, reguinha de novo aqui. E aí, a gente vai vir, ó. E passar aqui, ó. Opa! Quase! Então, mantendo aqui a diagramação, né? O maior, reguinha de 8, lombadinha, reguinha de 8 e a nossa outra base, certo? Tudo alinhadinho, considerando 1,5 aqui na minha lateral. Daí, a gente vai vir aqui e vai colocar essa reguinha pra gente tirar aqui também 1,5. Então, a gente vai vir aqui, ó. Aqui. E aqui, ó. Olha lá. Então, a gente vai fazer esse contorninho, perfeito? E aí, a gente vai pegar o nosso fiozinho de cabelo. Cadê meu fio de cabelo aqui? Que eu também tenho um fio de cabelo com o meu nome agora. Vou posicionar aqui. As meninas que de repente são novas, que não têm as ferramentas ou que não estão habituadas. Essa reguinha em volta, ela tem 1,5 cm. Caso você não tenha ela de apoio, né? Caso você não tenha essa ferramenta, vai medir com a régua naturalmente, né? 1,5, tá? A reguinha é um facilitador. E aqui a gente tá deixando 8 milímetros. Então, entre este roller e este roller tem 8 milímetros. E aqui, entre esse e entre esse, 8 milímetros. Então, quem não tem a ferramenta, essas são as medidas, tá? 1,5 por volta de toda essa colagem. E entre as lombadinhas aqui, 8 milímetros, tá certo? Fio de cabelo, não tenho fio de cabelo. Tenta deixar um espaço entre ponta de roller e ângulo aqui do papel de uns 4 milímetros, tá bom? Então, não precisa ser muito mais que isso, nem tão rente, porque aí rente o acabamento não fica bonitinho. Então, corta, mesmo que não ficar perfeito, ainda assim dá pra fazer. Lembre-se que as ferramentas são facilitadores, né? Não é um empecilho a gente não fazer o projeto quando a gente não tem a ferramenta. Ela simplesmente vai ajudar no acabamento. Quando eu faço em produção, vai otimizar meu tempo. Então, mas sem as ferramentinhas também é super possível fazer, tá bom? Então, ó,
cortei os 4 cantinhos, venho, já dou aquela marcadinha aqui. E daí, vou fazer as colagens, pra gente fazer a nossa base de bloquinho, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguém aqui no Instagram. Não, tudo sob controle. Deixa eu pegar meu pincelzinho. Estava aqui na água. E aí, a gente vai vir, então, vai fazer. Eu vou fazer primeiro esses lados maiores, né, ó. Ladinho maior, devagar, lembrando que aqui na pontinha a gente vai só, ó, dar aquela esmagadinha sem destruir, né? Não precisa destruir a pontinha, devagarzinho. Lembra de verificar também se pegou cola, tá, gente? Quanto mais colinha, né? Mais certinho fica a pontinha, ó. É importante esse acabamento aqui. Aqui não precisa forçar, tá? Porque naturalmente ele vai ceder, tá bom? Sempre lembrando, ladinhos opostos. Ó. Vem aqui, ó. E aí, a gente vai finalizar essa parte aqui, ó. Venho. E faço dessa maneira. Tá? Então, venho aqui. Bastante paciência. Aqui também, ó, venho. Ó. E aí, aqui, ó, o próprio movimento de fechar o meu bloquinho já vai fazer a parte colar. Então, ó que gracinha que ele fica. Ó só. Fofo, né? Fofo, fofo. Aí, a gente vai vir aqui e vai medir pra fazer a guarda, tá? Aquela parte que a gente vai vir e vai fazer de uma vez. Então, ó, vamos lá. Aqui nós temos 22. Eu vou cortar 19,7, tá? Dê uma conferidinha aí no de vocês. E aqui a gente tem 6, eu vou cortar 5,7. Então, 19,7 por 5,7. Então, vou vir aqui. Vou usar o lado azul, tá? Dessa folhinha aqui. Vou usar um ladinho azul.
5,7. Deixa eu ver. Ficou bom? Curti, gostei. Por 19,7. 19,7. Né? 19,7. Bom, vamos lá. Vou pegar novamente aqui. Testem aqui, ó, mais ou menos aonde que vai centralizar, tá? O papel, para quando passar aqui a cola já ir mais certeiro, certo? Então, ó, eu vou considerar agora o azul pra cima. Essa base que a gente tá construindo aqui, nada mais é, né, do que a estrutura também de um álbum, né? Vocês viram que é a mesma ideia, né? De duas partes, todas unidas. E aqui a gente, ó, só faço um carinho aqui no meio, tá? Ó. E aqui, aproveitar que tá úmido e ó lá. Agora sim. Beleza? Aí, a gente vai envernizar a parte de fora, correto? Deixa eu delinear bem aqui, que eu gosto de delinear essa partezinha. Então, o que eu vou fazer? Acho que eu vou encapar a outra parte, que a gente já enverniza tudo de uma vez. Depois a gente fala de decoração e depois a gente fala de miolo aqui, tá? Vamos fazer dessa maneira, então. Essa belezinha aqui. Então, vou deixar aqui ela de ladinho. Já a outra estrutura, eu vou fazer dessa maneira aqui, ó. Vou fazer dessa maneira, né? Abrindo de assim. Então, ela tem, se vocês receberam aí, ela tem 14, né? 14 por 9. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa parte aqui e a gente vai, né, fazer isso aqui. Então, vai fazer uma emendinha ali e tá ok, porque é isso que eu quero mesmo. Eu quero fazer, deixar justamente uma emenda lá pro começo. Então, como é que vai ser isso? Eu vou riscar aqui. Aqui, inclusive, é aquela folha que a gente usou pra fazer o fundo do shake box do sabonete, tá? Então, a gente tinha usado essa parte, a gente vai usar essa parte aqui de baixo. Deixa eu pegar aqui um lapisinho. Ó, aqui começando já pegando essas coisas. Achei. Então, eu vou riscar. Porque a gente vai colar de trás para frente, justamente para considerar a emenda lá pra frente, tá? Então, ó, venho aqui. Fiz um L, então, né? Da minha mão direita pra aqui, pra esquerda. E aí, a gente vai colar agora no sentido deitado. Se bem que, assim, pouco vai importar, mas vocês vão entender depois na hora que eu for decorar. E a minha sugestão pra cá. Porque, assim, a ideia era de ser porta-recados, né? Que eu tinha comentado com vocês, de aproveitar papel, fazer porta-recados. Mas hoje eu fiquei pensando, pra quem gosta mais da estrutura de albinho, coisa e tal, dá pra gente fazer um miolinho e usar essa estrutura pra um mini álbum, né? Mais simples, com a estrutura mais simples. Então, tipo, meio que de improviso aqui, eu vou ensinar os dois miolos pra vocês, tá? Um que eu tive a ideia agora de pouco e a minha ideia inicial, que era com retalhos de papel. Então, vim de lá pra cá,
certo? Daí, vou colocar a reguinha de 8. Reguinha de 8. Vou colocar nosso palitinho. Vamos fazer ele sempre quando falta papel ou quando tem alguma coisa assim, tipo algum defeito, eu gosto de jogar sempre pra frente, porque a chance da gente conseguir decorar, né, a frente do e acabar utilizando como efeito 2 tons de papel ou algum defeitinho pra tampar, porque imagina, se eu erro na parte de trás, às vezes fica meio sem contexto. Mas quando acontece alguma coisa na parte da frente, eu jogo pra parte da frente, eu tenho mais chances de conseguir tampar. Então, ó, a reguinha T, eu já vou botar ela aqui, certo? Ó. Já vou botar aqui. E daí, eu vou vir aqui, ó. O que que eu vou fazer? Eu já vou vir com uma partezinha daqui, ó. E eu já vou emendar. Já trazendo, assim, um pouco desse azul aqui. Tá vendo? Então, já emendei aqui. E eu vou fazer o quê? Primeira coisa que eu vou tirar é esse excesso de papel. Eita. Esse excesso aqui, ó. Que a gente não tá precisando. E aí, a gente vem e vai deixar também, né, o 1,5 aqui. A gente vai ter, ó, isso aqui. Certo? E aí, já vamos fazer fio de cabelo. Nos 4 cantos. Olha lá. Fio de cabelo. Temos uma Gabi organizada. Pra não perder as ferramentas. Vou fazer a dobrinha aqui, certo? E vou colar. Vai ser isso aqui que a gente vai ter também, ó. Né? Isso aqui. Ó lá, fofura. Vamos lá.
Cuida com as pontinhas, certo? E mais um ladinho aqui. Mais um ladinho oposto. E aqui a mesma coisa, aqui e aqui, ó. Certo? Já estamos considerando este acabamento aqui. E aí, aqui, ó, a gente vem... E aqui, o nosso último ladinho aqui, ó. Certo? E aí, a gente vai colocar a guarda. Eu pensei em colocar o floral, né, aqui dentro. Aqui e aqui. E talvez no meio um ripadinho, vamos ver. Ó. Vai ser isso aqui, então, que a gente vai ter. Certo? Então, vamos lá. Vamos fazer o corte aqui, ó. Eu tenho... Deixa eu ver. Aqui. Bom, de uma vez já não daria, né, gente? A não ser que a gente usasse assim, ó. Mas acho que não é necessário, acho que a gente tem papel pra fazer uma graça. Então, a gente vai fazer o seguinte. De largura aqui, eu vou cortar 8,5, né? E aqui eu vou cortar, deixa eu ver, 13,5. E o ripadinho eu vejo quanto depois que eu vou precisar. Então, ó, essa parte aqui, que é o floral que eu quero usar, deixa eu ver, essa parte aqui tá com quanto? Não, essa parte dá. Então, vamos lá. Primeiro eu vou tirar esse código de barra aqui, pra eu refilar certo. Aqui deu uma... Então, a gente vai cortar 13,5. Ó. A minha lâmina tá precisando trocar aqui. Isso sim. E aqui a gente vai cortar 8,5, certo? 8,5. E 8,5. Oito e meio, 8,5, 8,5.
E aí o meio, que é, né, o miolinho, tem essa parte rosa. Vou acabar usando ela aqui mesmo. Eu vou deixar ela com 5 para depois colar ele centralizado. Pela altura de 8,5. Certo? Isso aqui já também lixo. Vamos lá, aqui. Deixa eu ver se tem que passar a tesoura em algum cantinho aqui no papel. Aqui também. Pronto. Então, vamos lá. Agora, passaremos cola no lado rosinha. Cuidado com esse papel. Além de borboletas, ele tem um manuscrito, né? Então, a gente vai olhar bem a direção dele, pra não colar tortinho. Vamos deixar mais ou menos a mesma marca, certo? Então, passa bem aqui nossa dobradeira. Lembrar que a gente vai envernizar mais por fora, né? Porque como é um miolo colado, as chances do verniz desgrudar é muito grande. Então, a gente evita envernizar a parte inteira, interna, quer dizer, né? Parte interna, quando o nosso modelo de miolo é assim. Quando é garra, enfim, que não vai ter contato com a base, aí ok. Mas do contrário, eu evito, tá? Porque a chance de descolar é bastante grande. Então, ó, colamos, considerando o pontinho aqui na frente. E aí, esse pedacinho aqui, ó, ele vai aqui, centralizado, só pra findar. Ver se não tem cola, né, onde a gente tá passando. Então, essa maneira de fazer a guarda em 3 partes diferentes, também é uma dica quando o papel não dá, né? Quando o papel não dá pra fazer de uma vez. Veja que aqui nem é uma estrutura grande e a gente precisou fazer isso pra colocar do mesmo, né? Devagarzinho fazendo um carinhozinho. Grudamos tudo, grudamos aqui, grudamos aqui. E ó, tcharam!
bem grudadinho. Só esse daqui, tá? Falta um pouquinho de cola. Falta um pouquinho de cola, aí a gente vai usar aquela técnica, cadê? Pega um pouquinho de cola com papel. Pode sim, Maria Machado. Pode sim, não tem problema. Lembra que, né, aqui são só algumas sugestões de cores, mas vocês podem ficar livres para fazer. Inclusive, se às vezes quiser misturar com outra coleção. Ah, eu tenho um rosado de outra coleção. Pode super também, tá? Então, ó. Segunda estrutura. Ai, daria até pra colar uma na outra, tipo daquele albinho. Fofo, né? Segunda estrutura pronta. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai passar o verniz por fora das duas estruturas. Porque, né, eu gosto bastante de vernizar, acho que protege, coisa e tal. E aí, a gente vai pra nossa decoração, tá? Então, eu vou passar, enquanto vai secando, eu vou falando de miolo e de decoração. Esse daqui eu ainda vou refletir. Verniz acrílico brilhante de sempre, né? Principalmente quando a gente fala de envernizar cartonagem. Nossa, porque esse olhinho tá ruim. Deixa eu pegar outro. Deixa eu pegar outro olhinho. Oi, Stella. Oi, Ni. Vou passar 3 camadinhas. Passar, secar, passar, secar. Só por fora.
E a última. Já nem sei quantas que eu dei. Mas ainda tem aqui, ó. Eu vou só limpar o rolinho. Né, Marcinha? Só limpar o rolinho. E assim a gente finaliza dando 45 demãos de verniz. Só limpando o rolinho. Pronto. Não vou botar na água, mas vou tirar de perto de mim. Pronto, ó lá. Dentro tá ótimo, né? Bem feitinho. Aqui também. Estamos completando, então, 70 demãos de verniz. Daí, agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos falar de miolo. Eu vou pegar ali algumas folhas crafts. Porque essa outra ideia que eu tive aí tardia, né? De última hora, eu vou sugerir com o craft. Deixa aqui no pacotinho. Enquanto isso, eu vou colocar minha cola quente aqui pra esquentar, porque a gente vai usar pra fazer os acabamentos de cordinha aí, coisa e tal. Então, deixa eu botar, esquentar aqui. Talvez tenha que pegar ali um miolinho também, mas vamos lá. Então é o seguinte. Quando a minha sugestão foi trazer esse tipo de cartonagem pra gente aproveitar restinhos de papel, né, que eu havia comentado com vocês. Então vamos lá. Esses daqui, por exemplo, ó, que eu cortei, todos estão cortados 8x6. Por quê? Nossa estrutura aqui, ó, ela fica com 8,5 mais ou menos, né? Com 8,5 mais ou menos por 6. Então, eu cortei de altura 8 e por 6. Quais papéis que eu cortei, gente? Restos de papéis, tá? Ó, eu peguei umas restos de folhas e fui cortando. A ideia é pra pessoa escrever, né? Então, a ideia é que não seja tão estampado. Então, pegar restinhos que vocês tenham de folhas aí, que estão, sei lá, com um tom que dê pra gente escrever aí um recado e ainda assim enxergar, tá certo? Ó, o avesso, às vezes tem outras estampas, mas tudo bem, isso não importa, tá? O foco é a gente manter uma estampa aí dentro do que é, tipo assim, dentro do que a gente vai conseguir escrever, tá bom?
Então, essa sempre foi a minha ideia original, que era trazer essa questão de aproveitamento de papel. Com certeza, a gente, por mais que a gente use, ainda sobra, né, restinhos e tal. Então, o que eu vou fazer com vocês agora? Eu vou ensinar como unir todos esses papéis para ele virar tipo um bloquinho. Muita gente já conhece essa técnica, mas eu sei que muita gente não conhece. Então, aqui, vou botar todos pro mesmo lado. Eu já tinha feito isso, mas eu baguncei tudo. Eu vou contar quantas folhas eu fiz aqui, pra dar uma altura legal, tá? Deixa eu ver. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 27 papeizinhos, tá? Que vai dar aí, ó, quase que 1 centímetro. Certo? Sim, podemos também fazer com A4 colorido. A ideia de usar esses daqui estampadinhos é porque muitas vezes, até nos outros blocos, eu mesma tirei que sobra um pouquinho. Então, assim, é usar o papel de scrap pra realmente aproveitar ele bastante, né? Então, o que a gente vai precisar, gente? Vai precisar, então, em torno disso, de 30 folhinhas. E vai precisar tipo de umas garrinhas, como essa, os prendedorzinhos. Tem de várias maneiras, né, no mercado. Eu acho que, ó, eu tenho até essa daqui, que é da Wash Press. Na última hipótese, pregador também dá, ó. Tem esse daqui, que dá, que é tipo um pregadorzinho pra passar viés, né? Até pregador, se não for aqueles pregador muito fanfarrão, que você aperta muito e eles se entregam. Mas, ó, tá? Só reparem assim, a gente vai botar isso, vai colocar as garrinhas, né? Pra ele ficar da mesma espessura, tá? E bem alinhadinho, né, gente? Pra gente não fazer um bloco aí todo entregue, certo? Beleza? Ó, não tem segredo. Unir tudo, tá bom? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou vir com um pincel e uma grande camada de cola, ó. Sem medo de ser feliz, gente. Eu faço com pincel e depois eu venho e vou dando uma chuteadinha, ó, com o meu dedo, pra garantir que tá pegando, tipo, vai unir uma folhinha na outra, tá vendo? Ó, dá batidinhas. Pra que todas as folhinhas se unam. As batidinhas é importante pra cola penetrar entre uma folhinha e outra, assim, um pouquinho, né? Não muito, porque a gente, afinal de contas, fez uma pequena prensa aqui. Então, ó, é uma camada generosa de cola, tá? Eu dou um acabamento aqui atrás, dou um acabamento aqui nas laterais, vejo se não for nada assim borrado, né? Porque, afinal de contas. E aí, eu vou fazer o quê? Deixar secar. De um dia pro outro, provavelmente. Ou se a gente fizer no começo do dia, no final do dia já está sequinho, tá? Então, essa é uma possibilidade, gente, pra gente aproveitar aí papel, né, pra gente utilizar. Feito isso, quando secar, óbvio que eu vou mostrar pra vocês, né, na segunda-feira, mas só colar a última folha lá dentro do nosso bloquinho, porque ele, né, ele vai secar assim, a gente tira as garrinhas e ele vai, né, não vai ser um post-it, porque o post-it, ele é autocolante, mas pra escrever um recadinho, pra fazer um rascunho, fica muito charmoso, principalmente com os detalhes aí dos papéis de scrapbook, tá? Então, bem facinho, né, ó. Bem facinho de fazer. Vai deixar só ali quietinho, em pezinho, secando. É isso.
tá? A ideia inicial era fazer essa medida aqui. E para esse aqui, não menos importante, a mesma questão. Ó, 14 por 9. Então, aqui a gente precisaria de cerca de 30 papéis, 14 de altura por 9. Eu considero o tamanho, porque eu acho que quando fecha fica bonitinho aqui, sabe? Esse aqui eu nem fiz menor. Quem prefere menor é só diminuir meio centímetro, gente. Eu fiz na extremidade, sabe? Pra ficar tipo livro mesmo. Livro, tipo rente com capa com miolo. Mas quem gosta menor, pode fazer menorzinho, tá? E aí, qual foi a outra ideia que eu tive? De repente, quem não quer fazer, quer ter esse trabalho, coisa e tal, que também dá pra utilizar em ambas as estruturas, tanto na menor quanto na maior. Bom, uma dica, né, extra, então muito provavelmente não vai sobrar papel pra vocês fazerem esse miolo. Mas existe um miolo que a gente chama de miolo livro. E eu vou ensinar isso pra vocês agora, vou ensinar ele pra vocês aqui agora. E vocês podem fazer também. Inclusive, nessa proposta de miolo livro, ele pode até ser um mini álbum, tá? Não vai ser um rascunho. Por que essa estrutura eu não consigo fazer de mini álbum, né? Essa questão da cola? Porque a movimentação muito provavelmente vai fazer descolar. Por isso que é pra ser algo de escrever recado e puxar, né? Que essa colinha nada mais é uma forma manual da gente reproduzir aquilo que é feito nos bloquinhos que a gente compra, sem ser post-it, né? Então, não aconselho para a estrutura de álbum, porque com a movimentação vai acabar soltando. Agora, essa aqui de livro, ela é bastante simples, tá? Eu vou pegar exemplo aqui de craft, que é o que eu tenho, mas vocês podem usar aí folhas de scrap, craft, folhas coloridas, muitas coisas, vocês podem... Muitas opções vocês podem. E aí, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai cortar a altura de 9. Lembra que eu falei, né? A altura de 9 ali. Ó, vou cortar. Eu vou cortar uns 4 pra vocês entenderem o contexto, tá? Que eu ainda quero decorar com vocês aí essas duas capinhas. Vou cortar 4 faixas, mas vocês vão entender e vocês vão fazer aí de acordo com a necessidade do projeto. Aqui. E essas 4 faixinhas, a gente vai já deixar com 28, tá? Porque eu tenho, né, 14, lembra, né? 14 por 9. Então, eu vou deixar ela com 28. Vai tirar só um pouquinho, porque o A4 não chega nem no... Olha lá. E aí, eu vou fazer o quê? Vou dobrar ao meio. Posso vincar no 14? Pode. Mas nem acho necessário, tá, gente? Acho que ponta com ponta já tá de bom tamanho. Ponta com ponta. Então, aqui para 4 folhas é o início, tá? Desse modelo de estrutura que eu vou ensinar pra vocês. Mas vocês vão entender, e aí quem achar mais interessante,
pode fazer desta maneira. Então, fiz. Aí, o que eu vou fazer? Vou pegar minha colinha com biquinho. E eu vou fazer o seguinte, ó. Vou deixar todas as abas, né? Todas as aberturas pro mesmo lugar. Então, eu vou passar a cola aqui, ó. Aí, eu vou vir e vou posicionar. Vou fazer essa colagem aqui mais certinho que eu conseguir. Né? O mais certinho que eu conseguir. Então, ó, é uma aba para cá, né? E uma aba para cá. Passo dobradeira. Então, ó, uma aba. Essa aqui vai ficar mais grossinha, tá? Outra aba. Aí, eu venho de novo. Ó. Ponta com ponta. Abro. Já vejo essa colagem. Aqui. Se deu tudo certo, está alinhado. Que daí o acabamento bem importante é deixar alinhadinho. Beleza, vem mais um. Abro. E, ó. Alinho. Faço bem a dobradeira. E assim, eu vou fazendo. O que que vai acontecer? Esse miolo aqui, ó, essa lateral aqui, tá vendo? Ela vai crescendo, vai ficando que nem um livro, essa lateral. Então, a gente pode fazer até chegar à altura que a gente quer. E ele vai fazer, tipo, um caderninho, ó. Tá vendo? A gente vai colando um no outro, ó. Então, ele pode ser usado como uma estrutura de porta-recados, mas daí recados que ficarão, né, de anotações. Ou como uma estrutura de um mini álbum, que é perfeito porque cabe fotos sem precisar muito se preocupar com decoração. Eu vou pegar um que eu cresci bastante em altura para vocês terem uma noção do quanto é possível construir. Ó, tá vendo aqui a espessura que ele fica? Quase 2,5 cm, né? Então, dá pra gente aumentar e ele vira tipo um caderninho, certo? Show? Então, trouxe esses dois tipos de miolinho aí pra vocês. Tanto o de papel, que a gente une todos pra escrever e abandonar, como essa estruturinha aqui, enfim, que pode ser usada tanto em um como no outro, tá bom? Agora, vamos pra nossa decoração? Vamos pra nossa decoração, pra gente usar o restante das nossas coisinhas aí de decorar. Espero que vocês tenham gostado desses miolinhos aí. Vamos lá. Bom, aqui vamos usar a fitinha, obviamente, né? Pra fazer um detalhe aqui.
Quem quiser, por exemplo, colocar um pedacinho aqui de fitinha que gosta, né, de fazer acabamento, pode também. E o cordãozinho vai ser aquele que eu vou colar com cola quente enrolado, que eu adoro. Vamos lá. Vou colocar um pinguinho da cola. Deixa eu ver quantas voltinhas eu vou dar aqui. Na verdade, eu usei quase tudo, tá, minha gente? Não sobrou quase nada da nossa capinha aqui. Vou dar uma ajeitada. Ficou bem justinho, né? Justinho, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 voltinhas. Sobrou mais ou menos 1 centímetro ali da parte de baixo, certo? E aí, aqui a gente vai ver qual que é. Essa também eu vou aproveitar pra colar. Essa aqui, então, também, ó, só vou colocar um pinguinho da cola. Bem rente a emenda que eu fiz aqui. Eu volto mais uma colinha. Mais uma colinha. Vai ficar bem lindo. Fofo. Fofo, fofo. E aí, agora vão os meus elementos pra gente ver o que a gente vai fazer, certo? Vou deixar aqui nossas sobrinhas aqui. Bom, aqui eu já tinha cogitado colocar a nossa cera como acabamento. Então, não tem muito pra onde fugir, já era isso que eu tinha, inclusive, pensado. Aí temos o que? Temos a casinha aqui, que tá fofa demais, né? Confesso que eu não tinha posicionado ainda as coisas.
Nós temos muitas opções fofas aqui. Se a gente for considerar um tudo bem? Meu Deus, que gracinha. Bom, aí vou colocar fita relevo. Vou colocar fita relevo aqui. E vou usar... Ai, a gente ainda tem uma plaquinha, gente. A gente tem uma plaquinha. Vou colocar fita relevo em todas essas aqui que eu vou acabar usando. Essas aqui acho que vão ficar por desejar. Pequenos pedacinhos. Lembrar da gente sempre colocar o quê? Cola nas nossas fitinhas. Né? Colinha aqui, ó. Acho que só a borboleta e o coração que eu vou botar colinha mesmo neles. E nas madeiras, né? A gente vai colocar. Reparem que no envelope eu coloquei só em cima, por conta que o cordão ali, né, já vai acabar dando o relevo ali. A gente nem precisa colocar não, senão vai acabar atrapalhando. Metalzinho, né? Esse aqui acho que tá grande. Pronto. Vamos ver se a gente consegue montar. Vamos lá. Aqui. Vou pegar o envelopinho. Vou colocar um pouquinho de cola aqui embaixo. E aqui também colinha, né? Porque eu tenho que tampar aquela pequena gâmbia que eu fiz. Antes de finalizar a colagem, vou me encaixar o quê? Esse chapéuzinho com as florzinhas viradinhas aqui pra cima, ó. Eu consigo fazer isso aqui. O envelope, né? Vai dar um charme. Daí, ai, a gente não pode dispensar essa cerinha linda. Cola branca, e eu vou encaixá-la um pouquinho aqui embaixo, ó. E aí, aqui, eu acho que eu consigo botar as duas casinhas que eu recortei.
Olha só, fofura. Aí a gente vai colocar a borboletinha, né? Que eu acho que super cabe. Só com cola. Tipo, viradinho aqui. E a gente vai colocar coraçãozinho azul. Sabe que eu achei aqui a minha pinça. E pra essas coisas é bem interessante a gente botar com a pinça, né? Acho que eu gostei muito, assim, ó. Fofo. Fofinho. Bom, já esse daqui que a gente já colou ali, né? Que já era minha proposta de sempre. Eu quero ver se eu consigo encaixar essa frase aqui. Colinha, né? O vaso vai ser pra gente deixar ali umas flores, ó. Ali na ponta. Aí a gente vai ter as cartinhas. Percebe que, gente, quando eu colo, ó, eu solto bem levinho, né? Por quê? Pra eu conseguir movimentar se eu precisar. A gente não pode travar de maneira que eu não consiga movimentar, né? Eu vou tentando deixar tudo mais leve, né? Aqui, ó. Subir mais, porque eu quero, de alguma maneira, colocar a frase. E eu também não posso tampar muito. É isso. Ó, só pra vocês terem uma noção espacial, o envelope dá 2,5 cm da minha borda. Tá vendo? Pra caber a minha plaquinha. Por isso que é importante a gente montar antes, né? A gente monta, depois a gente vai ajeitando. Oi, Sandrinha! Depois a gente vai ajeitando aqui. Botei cola branca pra colar retinho, como a prof prefere. Se eu perceber que amanhã não colocou cola branca, daí eu venho e boto cola quente, tá? Mas a gente vai evitar a fadiga da cola quente enquanto for possível. E essa máquina eu vou tampar essa janela. Porque nessa ideia for colocar umas fotinhas, eu tinha um coração também que eu recortei. Mas acho que ele sumiu. Bom, mas enfim, dá pra colocar, né, mais. Ah, acho que foi na hora que eu bati o secador. Gui, vê se tem um coração caído no chão. Coração? É, um coração de recorte. Sabia que não tava doida. Obrigada. Ai, credo. Oh, meu Deus. Vai ficar perfeito esse coração ali. E aí, gente, a gente vai encaixando tudo. Vocês veem, vai encaixando, vai encaixando, vai encaixando, vai encaixando. Parece que não vai caber, mas vai. Por isso que é importante não colocar muita cola na hora que estiver colando. Nem colocar banana em tudo. É importante a gente deixar os espaços justamente para ir encaixando as coisinhas. Ó.
né? Que aí eu consigo colocar fulano atrás de ciclano. Oh, meu Deus. Eu amei minha duplinha. Deixei um chorinho pra vocês do box 18, que foi esses 2 apliques e uma casinha, e uma casinha. Mas esses 2 apliques, oi filho, oi Edilane, esses 2 apliques aqui, eles servem pra fazer outras propostas, né? Com mais um restinho de recorte, Então, 2 capinhas fofas. Ó como já tá ficando o nosso miolinho. Já tá ficando meio transparente. Ó lá. A sacolinha, ó, e vai colocar bem certinho aqui. Oh, meu Deus, que fofura. Deixa secar bem e eu mostro pra vocês quando tiver sequinho. Então é isso. Capinhas prontas, miolinhos prontos. Espero que vocês tenham gostado dessa proposta, tanto de miolo livro quanto do reaproveitamento de papel. Semana que vem tem box novo, tem live shopping e tem já vários lançamentos de shake box, que algumas meninas que estiveram aqui viram, mas tem mais lançamentos essa semana, certo? Super beijo, bom final de semana pra vocês e até breve.